Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, a professora Joyce, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o roteiro de viagem, guia de viagem. Há um tempo, em algumas aulas, nós falamos um pouquinho sobre eles, sobre esse gênero textual, e hoje vocês vão produzir. E assim, para a gente começar falando disso hoje, como que a viagem, histórias sobre viagem nos encantam? Esse livro, A Volta ao Mundo em 80 Dias, ele retrata a tentativa do cavaleiro inglês Phileas Fogg e seu criado Passepartout de circunnavegar o mundo em 80 dias. Ele é um livro de 1800, um pouco mais de 1850, e mesmo assim, depois de tantos anos, ele ainda nos atrai muito. E naquela época, fazer uma viagem era um super desafio, não tinha avião e viajar pelo mundo todo, certo? No cinema também nós temos muitas histórias de viagens, de aventuras. E aí, esse filme aqui é o máximo, quem não assistiu, indico, pode assistir. Up, Altas Aventuras, certo? Em que o autor principal aí, ele e a esposa sonhavam em ir para um lugar maravilhoso, paradisíaco, na América do Sul, mas a esposa morre. E aí, aos 78 anos, ele amarra milhares de balões na casa dele e vai viajar, fazendo com que ela voe para a viagem dos seus sonhos. Então, tem aí uma história muito emocionante, vale a pena ver, certo? E na vida real, nós também, em aulas anteriores, nós falamos de um livro do Amir Klink, lembra? Que ele fez uma volta 360 graus em volta da Antártida. Então essa aqui é uma foto tirada dele com a esposa, olha, a Marina Bandeira, observando os pinguins e leões marinhos, que é exuberante vida selvagem, está por toda a parte da Antártida. Então, também histórias reais de livros, de histórias de viagem, nós nos encantamos, nós viajamos junto quando lemos esse tipo de história. E quando nós queremos viajar, se nós abrimos sites, se nós vamos lá no computador pesquisar, nós vamos achar muitas e muitas páginas falando de viagens, para onde você quer ir. Mais de 510 destinos por estilo de viagem. Então, você pode fazer qualquer aventura, destino dos sonhos, romance, com crianças, sem crianças, que tipo dependendo da sua intenção, o que você quer fazer, você pode ir para um lugar diferente. E aí os lugares que eles mencionam aqui, por exemplo, eu coloquei imagens para vocês verem, Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, olha que lugar incrível, Outro que já é mais pertinho aqui, Ilhabela, é lindo também. Em Manaus, que nós temos aí tanto a parte da cidade quanto também da floresta, é muito visitada, tá? Olha, outra imagem também, confira 8 viagens perfeitas para aventureiros. E aí ele fala aqui quais são os destinos principais aí para o Dia dos Namorados, que eles querem ir. Então, eu coloquei as imagens para vocês verem também. Bonito, Capadócia e Fernando de Noronha. E olha só, em 2015, 1,184 bilhão de pessoas saíram dos seus países. O aumento é de 4,4% na comparação anual. Então, antes dessa epidemia que nós estamos vivendo, as pessoas realmente elas estavam viajando muito, fazendo turismo. E o turismo ele movimenta muito as cidades, os estados, países. E não importa o objetivo de viajar, Por que nós viajamos, então? Qual é o objetivo? Para que eu viajo? Pode ser lazer, pode ser para ter cultura, pode ser para estudar, pode ser uma viagem a negócios, pode ser por religião, não importa. Qual o motivo da viagem? Não importa. O que importa é que ela será muito mais bem aproveitada se ela for bem planejada. Para que nós aproveitemos bem uma viagem, nós precisamos pesquisar um pouquinho antes, ler um pouco sobre o lugar onde nós vamos, saber o que é que tem lá, o que nós podemos fazer, o que é perto do quê, fazer mais ou menos um roteiro, ou pegar pronto um roteiro de viagem, ou fazer o seu próprio roteiro de viagem, para isso ler vários guias. Então, imagina uma viagem ao Rio de Janeiro. Vocês já pensaram numa viagem do Rio de Janeiro? Que lugares geralmente se pensa quando você pensa no Rio de Janeiro? São esses, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o estádio do Maracanã, que foi reformado, as praias, Praia de Ipanema. Mas será que só tem isso? Nossa, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar outros lugares. E aí você pode pensar, bom, eu vou primeiro no Cristo Redentor e aí eu resolvo ir em Ipanema. Mas eles ficam em 2 pontos completamente opostos da cidade. Eu vou gastar 2, 3 horas só de um lugar para o outro. E às vezes ali pertinho
tinha um lugar que você podia ir e aproveitar. Então, se você sabe onde eles ficam, você faz um roteiro. Primeiro eu vou nesse lugar, ali é pertinho, eu vou naquele outro, dali eu aproveito e vou para o outro, certo? E se você pesquisar, por exemplo, você vai achar outros passeios muito legais, como, por exemplo, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Ele foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que projetou também aqui o estádio do Parque do Peão. É um dos arquitetos mais famosos que a gente já teve, tá? Outro museu é o Museu do Amanhã, localizado no centro do Rio de Janeiro, certo? Então, é outro museu incrível que você pode estar visitando. Então, pesquisando, você descobre lugares que às vezes você vai deixar essa oportunidade de ir se você não planejar isso bem. Então, organizar tanto quando você vai, se paga ou não, que dia que abre, porque tem lugares que, por exemplo, às vezes não abre na segunda, às vezes só abre à tarde. Você chega lá de manhãzinha, perde todo o seu dia de passeio, porque só abre à tarde, você podia ter ido de manhã em outro lugar. Então, planejar é essencial, tá? E aí, um roteiro de viagem. O que é, então, esse roteiro de viagem? É o planejamento da viagem. Que programas que você pode fazer? Que lugares você pode visitar? Será que tem algum lugar que é gratuito? Será que é pago? Será que vale a pena ir naquele lugar? Tem até em sites avaliações das pessoas que foram, se foi legal, se não foi, se vale a pena, se não vale, né? Como dividir o seu tempo de estadia, que dia que você vai em tal lugar, que dia que você vai em outro. Ele pode ser produzido por agências especializadas ou se os viajantes que fizeram uma pesquisa antes, pode ser pelo viajante, tá? Olha aqui um exemplo, tá? É uma viagem de Florianópolis a Belo Horizonte, tá? Então aqui, primeiro dia, saída do aeroporto Hercílio Luz em Florianópolis e chegada a Belo Horizonte. Então o primeiro dia seria a viagem. O segundo dia, então ele fala, visita a Lagoa da Pampulha, a Igreja de São Francisco de Assis, ao Museu de Arte, é a Casa do Baile, projetados por Oscar Niemeyer. Então, segundo dia, ele vai visitar lugares que foram projetados por Oscar Niemeyer. Terceiro dia, vai para outros lugares, ó, visita a Praça da Liberdade, ao Museu de Arte e Ofícios, ao Memorial de Minas Gerais. Vale passeio pelo Parque Municipal e visita ao Palácio das Artes. Então, ele fala tudo que você pode fazer no terceiro dia. Quarto dia, viagem até Brumadinho, que fica 60 quilômetros. Lembra Brumadinho, aquela cidade que o ano passado, aqui ainda não tinha acontecido aquele acidente, né, da Vale, com o rompimento da barragem, mas é lá, olha, lá tem a visita ao Instituto de Inhotim, olha lá, que é o maior centro de arte contemporânea a céu aberto do mundo, olha. Se a gente não pesquisar, quando que nós saberíamos dessa informação? Cercado por um belíssimo jardim botânico. Então, observe que vale a pena ir, né? Um belíssimo jardim botânico, eles colocam adjetivos que incentivam você a fazer esse tipo de passeio aí em determinados lugares. E no quinto dia, manhã na piscina do hotel e retorno a Florianópolis. Aqui então a gente tem um guia super simples do que fazer, quando ir, né? Numa viagem aí de Florianópolis até Belo Horizonte. Bom, e agora vamos escrever? Vocês vão fazer também aí, então, você deverá produzir um guia de viagem para turistas que queiram conhecer a cidade de Barretos. Isso é a nossa cidade. O que tem aqui, gente? Vocês já pensaram? Você conhece alguns pontos turísticos, atrativos, eventos que ocorrem em Barretos? Conhecem? Será que tem só a Festa do Peão e o Parque do Peão para ir? O que mais será que um turista pode fazer aqui? Eu também pesquisei para mostrar para vocês e vocês podem pesquisar na hora de escrever. Então vamos lá, olha só que tantos de lugares que em vários sites de turismo sobre Barretos mostram. Então, o Barretos Country Hotel e Termas, que é um termas que pode ir, é muito gostoso. A Catedral do Divino Espírito Santo. Aqui uma confecção, a fábrica de chapéus Barretos. A Cidade Maria, que fica ali indo para Alberto Moreira, né? Cine Barretos, que foi o primeiro cinema de Barretos, é histórico e ele foi reaberto há pouco tempo. Temos lugares que não são nem tão conhecidos, como a Estação Cultural Placidino Alves Gonçalves, né? A Fazenda do Vovô João, olha, o hospital também, quantas pessoas não vêm para Barretos para conhecer, né, viagens a negócios ou especialistas médicos para ver pesquisas do Hospital de Câncer de Barretos, que é o Hospital do Amor. O Marco Zero de Barretos, né, onde Barretos surgiu, se alguém quiser conhecer, saber um pouco da história. O Memorial do Peão, que fica lá dentro do parque. A mini basílica, que foi construída recentemente e que é belíssima, tem uma construção muito bonita. O Museu Histórico, Artístico e Folclórico Rui Menezes,
Nós temos museu em Barretos, sim, gente. Fica ali, né, perto da matriz, da Praça Central, temos um museu falando da nossa história. É um lugar legal para visitar. O Parque do Peão, né, o pesqueiro Recanto do Peixe, o pesqueiro Paiol, né, então também são pesqueiros, a Praça Barretos, né, e aí, então, a Praça da Primavera, a Praça Francisco Barreto, a região dos Lagos, o Rio das Pedras, que é um outro clube, o Barretos, e aí a gente tem alguns eventos, por exemplo, o Barretos Motorcycle, então o Parque do Peão não é usado somente na Festa do Peão, mas também o Barretos Motorcycle, que acontece aí geralmente na primeira semana de maio, a Queima do Alho, que acontece junto com a Festa do Peão, e a Festa do Peão. Vocês viram o tanto de atrações, de eventos que tem? E aí, será que esses eventos são interessantes para as mesmas pessoas, para os mesmos tipos de viagem? Claro que não. É alguém que um motoqueiro que vem no Barretos Motorcycle, ele não vai estar interessado às vezes de ir pescar, né? Mas ele pode estar interessado em ir no clube. Então, dependendo do perfil, uma pessoa que quer fazer uma viagem religiosa, ela pode conhecer as igrejas e as decorações. Então, cada perfil, tipo de viagem, se é com criança, ir para os clubes é uma coisa muito legal, ir para os parques, para as praças. Então, dependendo da intenção da viagem, a gente pode fazer um roteiro diferente. E aí é esse o roteiro de trabalho. Então, a primeira coisa que você vai pensar é no público-alvo. Quem será que vai viajar? Né? Quem que vai vir? Quais desses lugares ou muitos outros que podem ser atraentes para esse público-alvo seu? Quer dizer que o seu roteiro de viagem não vai ser igual ao roteiro de viagem de outra pessoa, porque o seu é voltado para um determinado público, seja jovem, seja adolescente, seja alguém que gosta de sertanejo, música sertaneja, de pescar, né, da Queima do Alho, da Festa do Peão, seja alguém que quer descansar, passar as férias, quer ir então para os pesqueiros, para as fazendas, para lugares bem tranquilos, relaxantes. Depende. Tá? Depende, então. A segunda etapa, a coleta de informações gerais sobre a nossa cidade. O nome, o estado, a distância até a capital, que é São Paulo, né? Como que é o clima, um pouquinho da história, vocês podem dar uma pesquisadinha rápida. Os seus atrativos, como essas que nós falamos, que eu mostrei para vocês. Onde se hospedar aqui em Barretos, onde ficar, o que comer, que comidas às vezes típicas nós temos que pode ser interessante. Qual a melhor época do ano também para visitar? Se for para pegar a Festa do Peão, tem que ser no segundo quinzena de agosto. Né? Então, a gente sempre pensa, dependendo do perfil, o que a pessoa quer fazer aqui em Barretos. A terceira etapa, escrever o seu guia com as informações que você coletou. Então, primeiro, aí no seu material vai estar tudo bem explicadinho. Primeiro você fala um pouquinho de Barretos, depois você pode fazer um roteiro dia a dia, onde ir, onde comer, né, dar sugestões, como que quais passeios pode fazer. E por fim, então, sempre revisão do texto. Tirar palavras repetidas, ver se não tem palavras escritas de forma errada, fazer uma correçãozinha, dar uma lapidada e deixar seu texto incrível. Vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Agora é só partir para o abraço, só escrever, certo? Aproveitem, pesquisem um pouquinho mais sobre a nossa cidade e produzam o texto de vocês. Espero, então, que vocês façam, que vocês coloquem o capricho, amor, que tenham entendido bem, que sintam prazer em conhecer um pouco mais da nossa cidade. E a gente se vê, então, numa próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.